Olá pessoal, eu sou Luciano Costa, professor do Núcleo de Tecnologia do campus de Caruaru, da UFE, e hoje nós vamos estar analisando e aprendendo algumas noções básicas de Pyomo, ok? Pyomo é uma biblioteca para Python de código aberto, é uma biblioteca de código aberto, ou seja, quer dizer que várias pessoas contribuíram para essa biblioteca e que qualquer pessoa que queira trabalhar nesse projeto pode também contribuir. Isso quer dizer que é gratuito, então qualquer pessoa pode utilizar para fins acadêmicos ou comerciais, certo? E essa biblioteca permite que nós implementemos problemas de programação matemática. Como assim ela permite que nós implementemos? Porque o Python em si, ele vai ter as suas estruturas, sendo que ele não reconhece as estruturas que um problema de programação matemática vai ter, ou seja, variáveis, restrições, função, objetivo e isso. E o Pyomo vai fazer essa interface e vai permitir que a gente escreva esse modelo matemático. E o Pyomo, ele é muito flexível porque ele é capaz de lidar com problemas contendo diferentes estruturas. Problemas mais simples, com os problemas de programação linear, até mesmo os de não linear, quadrática, otimização estocástica, entre outros. Para maiores informações sobre o Pyomo, pode-se visitar o site do Pyomo, ou então analisar livros que foram dedicados a essa biblioteca, ok? Para que a gente possa discutir cada um dos componentes do Pyomo, a gente vai lidar com um exemplo, e isso vai fazer com que seja mais fácil a apresentação dos conceitos. E esse exemplo é o exemplo do livro do Rie Lieberman. É um probleminha de brinquedo, um probleminha pequeno, que contém três restrições e duas variáveis, e uma função objetiva, ok? Na região viável desse problema vai ser essa aqui, então vamos ter aqui na restrição x1 menor ou igual a 4, essa linha vertical, a restrição 2x2 menor ou igual a 12, essa linha horizontal, a outra restrição é essa linha inclinada, então eu sempre quero os valores que são menores, então x1 menor ou igual a 4, então eu estou nessa direção, 2x2 menor ou igual a 12, estou nessa direção, e aí a região viável vai ser essa região aqui achurada. E vamos ter a função objetivo, que vai ser maximizada nessa direção, ok? E nós vemos que a solução desse problema é esse ponto aqui, 2, 6, certo? Que é o ponto que maximiza essa função objetiva, certo? Tá aqui. Então, a gente agora vai discutir especificamente os componentes do Pyomo. E todo modelo do Pyomo ele vai ter quatro elementos. Um modelo em si, daqui a pouco eu vou explicar o que é que vem a ser esse modelo. Uma função objetivo, restrições e variáveis de decisão, ok? Esses três últimos elementos aqui são comuns, você já conhece, que são também os elementos que estão em um modelo matemático, ok? Aí vamos lá. Antes de começar a implementar o modelo em si, a gente primeiro tem que carregar a biblioteca Pyomo. E isso é feito utilizando esse comando aqui. Esse comando, para vocês que já são familiarizados com Python, é o comando padrão de importação de bibliotecas. Então, aqui vai dizer o seguinte, que para importar desse pacote, e aí vai ter esse asterisco aqui que vai dizer para importar tudo que está nesse pacote. Esse pacote contém variáveis, contém funções. Então, nós poderíamos carregar individualmente cada uma dessas funções, mas isso aí não seria muito viável. Então, a gente pega e carrega todo o conteúdo do pacote, certo? Então, uma vez que nós já tenhamos carregado o ambiente, nós estamos prontos para implementar o modelo. E o modelo Pyomo ele vai começar da seguinte forma. A gente vai criar uma variável de Python, lembra? Aqui é a variável de Python, aqui é Python. E nessa variável Python eu vou colocar a estrutura Pyomo com create model.
O termo Concrete Model, peço que vocês abstraiam um pouco. Em Python existem dois tipos de modelo concreto e modelo abstrato, mas não vamos entrar em detalhes com relação ao modelo abstrato. Então, assim, abstraem essas noções. E esse modelo concreto, esse Concrete Model, vai ser o tipo de modelo que nós vamos estar utilizando aqui no nosso tutorial, certo? Futuramente eu posso fazer um outro tutorial onde eu mostro qual a diferença entre Concrete Model e Abstract Model, e aí eu mostro quando que um é mais indicado do que o outro, ok? Mas por enquanto vamos nos limitar a esse tipo de modelo. E aí a gente vai ter uma variável de Python model e nós vamos colocar toda essa estrutura aqui, certo? Então a gente vai criar uma instância de modelo concreto, ok? E para que a gente possa ir acompanhando e vendo como que funciona, cada vez que eu mostrar um conceito aqui, a gente já vai direto utilizar ele, lá a gente já escrever código com esses conceitos. Então, vamos lá para a nossa área de trabalho, vamos abrir aqui o nosso VS Code, criar aqui um novo arquivo Python. Então, vamos salvar na área de trabalho mesmo, um arquivo Python, então, chamado de exemplo, ok? E a gente vai ficar agora lá e cá, ok? Então, a gente vai escrever primeiramente from Python environ import all. Claro, para que vocês possam fazer isso, eu já estou assumindo que vocês conseguiram instalar o Python, ok? Se vocês tentarem fazer isso sem ter o Python instalado, vocês vão ter aqui algum errozinho. Só para mostrar que está tudo ok, vamos executar, então, run. Então, pode ser Ctrl F5, então, Ctrl F5. Nós executamos aqui, sem problemas, não teve nenhum erro. A gente não ainda imprime nada porque a gente não falou para imprimir nada, ok? O próximo passo vai ser criar nosso modelo. Então, model equal to concrete model. E aí não esqueçam desses parênteses. Isso aqui é uma classe. Também abstrai esse conceito por enquanto. Para quem já está familiarizado, tudo bem. Mas eu não vou detalhar o que é, por que a gente coloca esse parênteses. Então apenas lembrem que ao fazer isso, nós estamos criando um modelo. E esse modelo vai ser, digamos, o esqueleto, né? Esse modelo Pyomo vai ser o esqueleto do nosso modelo matemático. Vocês vão entender o porquê, ok? Então, a gente já carregou a biblioteca e nós já criamos nosso modelo concreto, certo? Eu falei que nós tínhamos 4 elementos, um modelo e em seguida nós temos as variáveis, certo? Lembrando que aqui nós temos as variáveis de decisão, aquele x, y, quantidade enviada. Não confundir com a variável de Python. A gente está aqui em Python, mas a gente vai ter que agora aqui que distinguir direitinho o que é uma variável de programação, que é uma variável que recebe informações, e uma variável de decisão, que é a variável de Python. Então, nesse tutorial, quando eu falar variável, eu vou estar me referindo à variável de decisão, ok? E como é que eu crio uma variável de decisão em Python? O comando é muito simples e é o seguinte. O que é que esse comando aqui quer dizer? Olha só. Lembra que eu falei que nosso modelo vai ser essa variável model, a variável de Python, vai ser o esqueleto do modelo matemático? Pois bem, a partir de agora, tudo que eu for escrever do modelo matemático, eu vou ter que escrever assim, model, ponto, e aí o nome da variável de decisão, ou da restrição, ou da função objetivo. Isso aqui vai dizer que essa variável pertence a esse modelo. Então, a partir de agora, quando eu estiver escrevendo a variável, eu vou ter que escrever model.x. Quando eu quiser verificar o que tem na variável, eu vou ter que também usar model.x. Se eu usar só x ou tentar acessar esse valor só x, eu vou ter um erro. Então, isso aqui é uma variável de programação que vai receber a variável de decisão de Python. Então, como que eu crio uma variável de decisão em Python? O comando vai ser esse var, parênteses, parênteses, e aqui no meio eu vou colocar
parâmetros, ok? E esses parâmetros vão caracterizar a variável, ok? Então, como assim caracterizar a variável? Quando a gente escreve um modelo, como por exemplo esse aqui, a gente define o domínio da variável. Então, essa variável aqui é uma variável real. Ela pode assumir valores fracionários ou valores inteiros. Maior, então eu tenho que essa variável ela é maior ou igual a zero. Então, é uma variável não negativa real. Então, é uma variável real não negativa. Então, os parâmetros que vão aqui dentro desse parênteses vão caracterizar a variável. Como? Vão indicar os limites da variável, vão indicar o tipo da variável e assim por diante. Vocês podem ler aqui que para determinar o domínio da variável, o tipo da variável, eu vou escrever esse comando aqui within e em seguida eu coloco o tipo da variável. No próximo slide nós vamos discutir outros tipos de variáveis, mas por enquanto esse tipo aqui é o tipo que nós temos no nosso modelinho, que como eu falei é uma variável não negativa real. Eu também poderia ter usado, no lugar do within, o comando domain, e aí seria equivalente, ok? Então, para determinar o tipo de variável, eu vou utilizar esse comando within, certo? Eu também poderia ter querido não determinar o limite da variável, desculpa, não determinar o domínio da variável, mas sim determinar os limites, os limitantes, que são os bounds. E o comando a ser utilizado é esse aqui, ó, bounds igual a, e aí eu coloco dois parênteses para indicar o limite inferior e o limite superior. Esse non aqui, vocês já viram isso nos vídeos de Python. E quando eu coloco non, o Python ele entende que a variável não tem limite, que é o caso da nossa. Então, aqui, nossa variável ela só tem limite inferior. Ela é no mínimo zero, ela não pode ser negativa. E depois, mas digamos, para a direita aqui, ela não é limitada, ela pode ir para infinito, ok? Não pode por causa das restrições, mas a variável em si não há limite quando a variável é definida, ok? Então, aqui seria uma outra forma da gente escrever aquela outra restrição, de nós escrevermos essa restrição aqui. E daí uma coisa, se a gente não escrever nenhum domínio, a gente pode combinar within e bounds, a gente pode escrever bounds, e aí se a gente quiser meio que reforçar para dizer que de fato aquela é uma, variável não negativa real, que é limitada inferiormente por zero e que é ilimitada para o infinito, eu posso combinar os dois parâmetros, não tem problema, ok? E do jeito que a gente usa esses comandos para definir e para caracterizar as variáveis, nós também podemos verificar quais valores essas variáveis, quais valores esses parâmetros estão assumindo na definição da nossa variável. Vamos dar um pulo lá no nosso VS Code. Então, vamos escrever aqui essa variável x. Então, vamos ter aqui model.x igual a var, ok, var within igual non-negative reals, ok. Aqui tem um inconvenientezinho que é o seguinte, vai ficar aparecendo esse valor essa ondulaçãozinha amarela. Não é um erro, ok? É somente um alerta. Se fosse estar errado ia aparecer uma ondulaçãozinha vermelha. Mas é só que, assim, é só porque ele não está conseguindo encontrar de fato, ele não está conseguindo, o VS Code não está conseguindo verificar o conteúdo do Python, porque eu teria que ter feito uma pré-configuração e fazer isso no VS Code é um pouco chato. Então, o VS, assim, aqui está correto do ponto de vista do Python, mas o VS Code ele não está conseguindo identificar que está correto, ok?
Então, assim, mas está correto, eu teria que ter feito uma pré-configuração, mas como isso seria um pouco complexo, eu preferi não fazer, certo? Então, só para a gente verificar, aqui nós temos uma variável decisão x que pertence ao conjunto dos valores não negativos reais, ok? Então, eu posso apertar aqui Ctrl F5 só para rodar nosso modelinho, rodou direitinho, corretamente. E como é que eu verificaria qual seria o tipo dessa variável? Simples. Eu apenas pego a variável, como eu disse, para me referir a x, eu vou ter que sempre fazer model.x, ok? E ao fazer isso, vai mostrar x, ok? Se eu quiser ver qual o tipo da variável, eu boto x.within. Por que isso? Do jeito que, como o model faz parte de x, e eu tenho que usar esse ponto, o within faz parte, desculpa, como x faz parte de model, eu tenho que usar esse ponto, o within faz parte de x. Então, em Python, essa relação de ponto é para digamos, de posse. Então, o elemento do tipo, é, a gente diz que alguma coisa pertence a uma outra estrutura utilizando esse ponto. Então, x pertence a model e o within é um componente de x. Então, ao fazer isso, a gente vai ter aqui Ctrl F5. Então, aqui Ctrl F5. A gente rodou aqui. O que foi que aconteceu? Ok. É porque, para que a gente possa ver, o within só serve só... Lembra que eu falei que a gente poderia usar o within ou domain? O within aqui só serve para caracterizar. Para verificar o tipo, eu sou obrigado a utilizar domain. E aqui está. Ok? Então, só para ficar claro, aqui eu poderia ter usado tanto domain quanto within. Ok? Mas o within só pode ser utilizado para determinar o tipo da variável. Eu não posso verificar o que é que tem within, ok? Então, é assim que nós declaramos uma variável de decisão em PyOmo. Eu utilizo esse comando var, parênteses, parênteses, e eu passo alguns argumentos. A gente aprendeu também esse parâmetro bound aqui. Então, você bounds igual a 0 none. E aqui, como eu falei, a gente pode combinar os dois. Então, eu posso rodar e vai funcionar sem nenhum problema. Eu posso também pedir para ver quais são os bounds da variável. Quais são os bounds da variável. E aqui está aqui, ó. A variável, ela tem o domínio dela são os reais não negativos e os bounds 0 e none. Mas se eu removesse esse parâmetro, eu iria ter somente isso aqui, ó. Lembra que eu falei que quando a gente não informa qual o domínio, a variável é real. Mas como o limite inferior é zero, então escrever non-negative reals e aí escrever o bound 0 e non é equivalente, ok? Mas eu vou só deixar esse within ou então domain aqui, é indiferente, certo? Para que a gente possa ficar com o modelo completinho, ok? Então, nós aprendemos como declarar uma variável de decisão em PyOmo. Dando continuidade aqui, esses aqui são os tipos de variáveis que nós temos em PyOmo. Existem vários, mas nós iremos nos focar apenas nesses três azuis, que é non-negative reals, que são são as variáveis de 0 em diante, reais, non-negative integers, que aí vai ser de 0 em diante valores inteiros, e binário 0 ou 1, ok? Mas o que a gente estava querendo era, a gente até agora não ainda fez menção ao nosso modelo, então a gente apenas aprendeu como declarar uma variável. Como é que a gente escreve as variáveis daquele nosso modelo?
Então, está aqui o modelinho. Está aqui o modelinho. Nós temos duas variáveis, x1 e x2, e ambas são maiores ou iguais a zero, ou seja, não negativas, reais. E a gente escreve assim. Então, como nós temos model, a gente tem que pendurar x1 em model. A gente estava trabalhando até agora com x só, mas para ficar igual aqui ao nosso exemplo, bora ficar com x1, certo? Então, tá aqui as duas variáveis do nosso modelo, ok? Então, eu apenas escrevi aqui x1, que pertence ao modelo, e as variáveis pertencem, estão within, estão dentro do domínio dos não negativos reais, ok? Depois que a gente declarou as variáveis, o próximo passo agora é declarar a função objetivo. E em Python isso é feito da seguinte forma. Está aqui o nosso modelinho. E a gente vai criar uma variável obj, e aí poderia ser qualquer nome, objetivo, objective, fica a sua escolha. E o que é importante é dizer que essa variável pertence ao modelo, então modelo.obj. E aí do jeito que para declarar aquela variável a gente escrevia var, para escrever a função objetiva a gente vai escrever aqui um objective, e aí parênteses, parênteses, e vai ter que passar alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro é a expressão. Então, nossa expressão aqui, e aí tá vendo que em Python é muito fácil, né? Porque a gente escreve a expressão tal como está aqui na equação. Então, nós podemos escrever expressão, express, igual a 3 model, não pode escrever do model, porque não existe x1, existe model x1, mais 5 model x2. Aqui vai ser a expressão da nossa função objetivo. E em seguida a gente tem que falar qual o sentido que a função vai estar caminhando. Então, quando eu botar aqui essa setinha aqui, é o sentido de crescimento da função. E aí a gente quer maximizar. Eu também poderia escrever minimizar. Então, maximize, minimize. E aí, quando eu tenho maximize, eu sou obrigado a escrever o comando maximize. Se não escrevesse, Python ele iria assumir que o problema é de minimização. Ok? Vamos agora dar um pulo lá no nosso VS Code. Então, nós temos aqui, eu vou só apagar isso aqui, para ficar igualzinho ao que está lá no slide. Então, variável x1, variável x2, e aqui eu posso executar Ctrl F5 só para checar. E agora, o próximo passo agora é criar a função objetivo, que eu escrevo como objective, então obj igual objective, maiúsculo, parênteses, parênteses, express, expr, igual a... Tá vendo que, como é algo de Python, ele muda de corzinha. Então, você pode verificar isso. Se eu não tivesse isso aqui... Não, ele funciona de um jeito, mas tem que prestar atenção. E ficar bem atento a esse comando. Daqui a pouco eu vou executar com o comando certo e o comando correto, só para a gente se familiarizar com o tipo de erro que a gente vai ter. Então, a função lá vai ser 3 módulo x1 mais 5 módulo x2. 3 vezes model.x1 mais 5 vezes model.x2. E aqui eu vou apertar Ctrl F5, Ctrl F5, nenhum erro. Deixa eu só apagar aqui esse R, como eu tinha apagado. Ctrl F5, e aí vocês vão ter um erro aqui, tá vendo? Que ele vai dizer que algum keyword não foi encontrado e que teve um erro, só para ficar ligado nisso. Então, tem que ficar atento à sintaxe do comando. Acabou? Não, porque a gente está querendo um problema de maximizar. E como a gente falou, né, se a gente não passar esse comando sense igual maximize, a função vai ser de minimizar. Aí bora checar? Como a gente fez lá com as variáveis. Print model
obj, bora pegar primeiro o express. E aí vamos executar, Ctrl F5, executou, tá aqui a expressão corretamente, e agora bora imprimir o sentido, model.sense. E aí, Ctrl, Model Objective Sense, 1. Em Pyomo, esse 1 quer dizer minimize, ok? Bora só fazer assim agora. Sense igual a maximize. Maximize. Certo? Tá certo. Pronto. E agora vamos executar outra vez. Ctrl F5. Vai ter aqui um "-1". O que é que esse "-1" quer falar? Ele quer falar que está oposto ao padrão. Em Pyomo, por definição, o 1, que é o padrão, vai ser minimizar. E quando eu quero maximize, vai aparecer aqui "-1". Certo? Foi só para dizer como que nós temos aqui como que a gente escreve a expressão e como que a gente garante que vai ser um problema de maximização e ou minimização. Certo? Então, dando aqui agora continuidade, nós já escrevemos as variáveis, escrevemos a função objetivo. Próximo passo vai ser escrever as restrições. Mas antes de continuar, vamos aprender aqui com outro comandinho, que é um comando bem prático. É esse comando pprint, model pprint. Basicamente, ele vai dizer o que está dentro já do modelo. Até agora, quando a gente queria verificar o tipo de variável, como que era a função objetiva, a gente estava usando print, e aí escrevia a informação que a gente queria extrair, model, ponto, alguma coisa. Quando a gente quiser ver o que é que tem no modelo como um todo, a gente simplesmente roda esse comando aqui, model.pprint. Então, bora checar? Model.pprint, e aí, Ctrl F5, e aqui está. Então, só para a gente verificar, né, a gente até agora declarou duas variáveis, o que está correto, x1 e x2, ambas limitadas inferiormente por 0, superiormente none, então não é fixado, então é infinito, e pertence ao domínio dos não negativos reais. Vejam que a gente não colocou aquele parâmetro bound, mas escrever non-negative real já implicitamente impõe os bounds 0 e none. Daqui a pouco nós iremos tratar um caso onde onde o comando bounds, onde o parâmetro bounds pode ser útil. Então nós temos duas variáveis e temos uma função objetivo maximizar a expressão 3x1 mais 5x2. Ok? Então a gente vai ficar, cada vez que nós escrevermos agora um comando, a gente vai voltar, rodar esse comando para verificar que a gente está escrevendo corretamente o modelo. Então, escrevemos variáveis, escrevemos a função objetivo, próximo passo é escrever as restrições. E do jeito que a gente escreveu a função objetivo e as variáveis de forma bem direta, com as restrições não seria diferente. Está aqui nosso modelo. Para declarar uma restrição, a gente em Pyomo a gente só tem que também, né, criar uma variável que bora chamar C1, porque nós temos três restrições, então vamos ter C1, C2, C3. E aí, para dizer que é uma restrição, a gente vai usar esse comando constraint, parênteses, parênteses, e a gente vai escrever model express igual a variável. Então, x1, então vai ser model.x1 menor ou igual a 4. Ok? Então, para escrever aqui essa primeira restrição. Então, vamos lá. Então, aqui vamos ter uma variável model.c1 igual a constraint, checar que está escrito direitinho, express igual a, então vai ser model x1 menor ou igual a 4. Ok? Então, vamos executar e já imprimir o modelo para ver tudo que tem dentro. Então, Ctrl F5, tá aqui, executou, deu algum
deu algum warningzinho aqui. Deu algum warningzinho, não sei porquê. Isso aqui tá aparecendo. Isso aqui tá aparecendo. Apareceu, mas eu não escrevi. Bora apagar. A gente pode apagar isso aqui. Então, vamos executar outra vez. Ctrl F5. E agora rodou sem nenhum problema. Vem. Lembrei. Esse max size foi na hora que eu estava escrevendo aqui maximize. O VS Code já importou. A gente pode apagar isso aqui, que é o problema. Aqui também foi o VS Code que importou. Bora deixar isso aqui, não tem problema. E aí, só para a gente voltar para cá, né? Eu vou fechar esse terminal. E tá aqui. A gente até agora somente escreveu isso aqui. Declarou o modelo, declarou as variáveis, declarou a função objetivo, e declarou uma restrição. E bora rodar aqui. Ctrl F5. Rodou, tá aqui. Nosso modelo tem duas variáveis, uma função objetivo e uma restrição. O que é esse lower e esse upper? É porque a restrição em si também vai ter esse comportamento limitante superior e inferior. Aí, isso aqui é só para falar aqui qual é o corpo da restrição. Então, aqui vai ser a expressão, então x1, que ela é menor ou igual a 4. Então, assim, no máximo, essa expressão pode assumir um valor 4. E aí, lower é menos infinito. Então, quer dizer que aqui x1, na teoria, ele poderia ir para menos infinito. Não vai porque o x1 aqui ele é limitado em zero. Mas é só para dizer que menor ou igual fica sendo menos infinito para a esquerda. Se fosse maior ou igual, ia ser maior ou igual ia ser lower 4. Se fosse maior ou igual a 4, lower 4 e upper infinito. Ok? Mas por enquanto vamos ficar somente nesse caso aqui. E aí o mesmo é válido para as demais restrições. Então a gente vai ter aqui C2 que vai ser, a gente vai ter aqui C2 que vai ser 2 vezes x2 menor ou igual a 12. E vamos ter C3, 3x1, então 3 vezes model.x1 mais 2 vezes x2 menor ou igual a 18. Ok? E a gente vai fazer Ctrl F5 para executar. Aqui está nosso modelo completo. Então, como eu falei, expressão, limitante superior, limitante inferior, função objetivo, variáveis. Então, nós rapidamente já escrevemos nosso modelo. Ok? A gente levou um tempinho para eu estar explicando, mas vocês poderiam simplesmente, em poucos minutos, em segundos talvez, escrever esse modelo, uma vez que vocês já vão ter a práticazinha de como escrever isso. Então a gente escreveu o modelo, o próximo passo agora vai ser resolver. Como que a gente resolve? Pois bem, o bom do Pyomo é que ele é flexível o suficiente, como eu falei no começo, e ele lida com diferentes tipos de problema. E ele tem uma boa relação com diferentes tipos de solvers. O solver vai ser o software que vai resolver o nosso problema. Então, para começar a resolver, a gente vai criar essa variável chamada optimizer, como também poderia ser qualquer outro nome. E em seguida nós vamos vamos usar o comando solver factory, e aí vamos colocar aqui o string, aqui, entre aspas, dentro dos parênteses, o comando glpk. glpk aqui porque esse é o solver que a gente está utilizando. Mas o Python ele conversa com diferentes solvers, como o Baron, o CBC, Cplex, Gurobi. Então, o glpk, a escolha aqui é porque o glpk é um solver que é gratuito, diferentemente do Cplex e do Gurobi, que são os mais, digamos, eficientes e potentes, mas são pagos, se bem que existe a versão acadêmica, mas por simplicidade a gente vai estar trabalhando aqui com glpk, certo? Então, para dizer qual solver vai ser utilizado na resolução do modelo, a gente vai
simplesmente cria uma variável, que pode ser aqui qualquer nome, podia ser solver, eu vou usar aqui optimizer. Agora esse comando aqui não pode mudar. Tem que dar aqui maiúsculo, então solver factory, parênteses, e dentro dele coloca, entre parênteses aqui, o nome do solver. Então, como é que a gente resolve? Criar aqui, eu vou inclusive agora comentar aqui, ok? E aí vamos criar a variável optimizer igual a solver factory, já estava aparecendo, e aí coloca aqui entre aspas, glpk, ok? Ao fazer isso, eu rodei aqui, não aconteceu nada. Por quê? Eu não mandei resolver ainda. Eu apenas disse qual vai ser o solver que vai ser utilizado. Para resolver, eu tenho que utilizar a função solve. E aí, como é que funciona aqui? Eu vou criar uma variável results, porque quando o Pyomo for resolver o modelo, ele vai pegar toda a informação, como estatística de resolução, e vai jogar aqui dentro dessa variável results, ok? Depois a gente vai utilizar essa variável, a gente vai ver no próximo slide, mas para resolver vai ser optimizer, ou o nome que você escolher aqui, ponto solver. Solver quem? Resolva quem? O modelo. Então, vejam que o importante a gente estar o tempo todo fazendo model.x é que agora basta que a gente passe o modelo e tudo que for de variável e restrição já vai estar associado com esse modelo. Então, pendurar tudo do modelo matemático nesse model do Pyomo é muito prático, porque depois a gente pode ficar manipulando e resolvendo e fazendo o que nós quisermos, somente passando esse nome aqui, model. E aí tem um parâmetro aqui que é opcional, que é esse parâmetro TI, e aqui eu estou usando ele como true. O que é que esse TI ele quer dizer? Ele vai dizer se, durante a resolução, se vai ser mostrado o log da resolução ou não. Vamos testar os dois, ok? Então, durante o desenvolvimento, para saber se o modelo está certo ou não, eu gosto de utilizar o true. Mas depois que o modelo já tiver implementado, que eu souber que está tudo certinho, eu posso tirar esse true, ficar somente com false, ok? E porque isso aí não vai mostrar muita informação. Então, bora lá para o código. Então, eu vou ter aqui results igual a optimizer.solve, ok? Então aqui eu já falei, optimizer, quem? GLPK. GLPK resolve quem? O modelo, model. Então, model, vírgula, aí vamos mostrar os dados da resolução. TI igual a true. Ok? Então agora vamos resolver. Ctrl F5, rodou tudo direitinho. Opa! Então, ó, como eu usei aqui esse true, ele mostrou a interação. Então, o que é que esse log diz? Ó, diz que foi do GLPK, então é um GLPK com... e aqui, como é um programa linear, com variáveis reais, então ele utilizou um simplex. Então, aqui um simplex com duas interações, então ele executou, então ele resolveu. Aqui tem alguns dados que vocês não precisam se preocupar, mas só para dizer, ó, que ele resolveu, encontrou uma solução ótima de 36, ok? E aí ele fala, ó, Optimal LP Solution Found, em 0 segundos. Então, é um probleminha tão pequeno que ele resolveu em instantes, assim, muito rapidamente, muito rápido mesmo. Certo? Então, só para mostrar esse log. Se a gente omitisse Ctrl F5, nada seria mostrado, porque por default ele não mostra. Então, por default é false. Então, se eu rodar aqui com T false, nada aparece. Mas se eu quiser mostrar o que tem dentro, true, aí aparece. Ok? Beleza, a gente já resolveu, a gente já sabe qual o valor da função objetivo, mas a gente ainda não descobriu quais são os valores das variáveis.
E eu também disse que a gente iria utilizar essa variável results para alguma coisa, mas para o quê? Pois bem, como é que a gente recupera os resultados do nosso modelo resolvido? Inicialmente, eu quero mostrar a vocês alguns parâmetros que são gerados durante a execução do modelo. O primeiro vai ser o status. O status, ele assim, é um software, né? Então, o status, quando ele terminar de resolver, ele vai somente dizer como é que foi a execução, certo? Então, a gente poderia vir aqui e vamos colocar aqui, ó, lembrando que tem que usar isso depois que a variável foi carregada, porque em Python você só pode usar a variável depois que ela tiver sido alocada. Então, eu quero ver aqui print e eu quero ver o quê? Eu quero ver results.solver.status. Certo? Eu vou só aqui colocar para deixar verboso status. Qual foi o status da resolução? Ctrl F5. Ok. O que isso aqui quer falar? Ele quer falar que a execução ocorreu sem nenhum problema. E quando é que isso não vai ser ok? Se por um acaso a resolução tiver sido encerrada por algum outro motivo. Então, ok quer dizer que é o seguinte, que o software rodou e ele fez tudo o que tinha que fazer e no final ele encontrou uma solução ou não. Mas a execução ocorreu sem nenhum problema. Aqui apareceria uma outra coisa, como por exemplo, bora dizer que nós tivéssemos um modelo muito difícil, que demorasse horas e horas para terminar. A gente poderia ter colocado um limite de tempo para que a resolução parasse depois que esse limite fosse atingido. Então, aí nesse caso apareceria status time limit, ok? Mas aqui é só, digamos, a título de informação, para que vocês possam saber que existe, que esse output é gerado. O outro parâmetro vai ser esse aqui, ó, né, termination condition. E aqui para vocês, a gente já pode, vocês já conseguem extrair um pouco mais de informação. Então, é o seguinte, qual foi o critério de parada? Por que a resolução parou? A gente aqui viu que a resolução foi até o final. Mas eu falei que a gente poderia encontrar uma solução ou não. Quando é que a gente não encontraria uma solução? Por exemplo, eu vou botar aqui, status. Quando, por exemplo, se o problema fosse inviável. Ele iria completar, o algoritmo iria rodar até o final, mas no final concluiria que nenhuma solução pode ser encontrada. A gente vai agora verificar o critério de parada, que é o termination. Termination igual a results solver, tal como em cima. E aqui vai ser termination condition. E agora, bora botar aqui critério de parada. Critério de parada. Termination. E aí vamos executar. Ctrl F5. Rodou. De parada optimal. Então quer dizer que a solução ela foi ótima. Então parou por quê? Porque encontrou a solução ótima. Quando é que não seria solução ótima? Voltemos aqui nessa região viável. Na região viável, a gente tem que x1 tem que ser menor ou igual a 4. Bora dizer que a gente aqui fosse adicionar uma nova restrição do tipo, vou botar de verde aqui, vou botar de azul, do tipo x1 maior ou igual a 5. Certo? Eu aqui adicionei meio que só para mostrar a vocês como é que a gente poderia gerar uma solução inviável, ok? A gente já sabe que x1 tem que ser menor ou igual a 4. Mas e se a gente colocasse aqui uma nova restrição? x1 maior ou igual a 5. Então, essa restrição ela estaria por aqui.
e eu estou dizendo que x1 tem que ser maior ou igual a 5. x1 não pode ser menor do que 4 e maior do que 5 ao mesmo tempo. Não pode. Então, isso aqui vai gerar para a gente um modelo inviável. Mas só para a gente verificar isso aqui. Então, criar aqui uma outra restrição. Restrição C1A. E x1, vou botar que ele vai ser maior ou igual a 5. Certo? E agora, bora executar. Ctrl F5. Critério de parada, infeasible, como a gente já sabia. Então, esse critério de parada que vai mostrar se é inviável. Uma outra coisa seria, bora dizer que a gente não tivesse nenhuma restrição. Eu vou comentar aqui todas essas restrições. Certo? Então, bora dizer que a gente não tivesse aqui nenhuma restrição, azul aqui, e nós quiséssemos maximizar essa função. Então, aqui nós teríamos o quê? Teríamos maximizar 3x1 maior ou igual a 5, e aí nós não teríamos nenhuma restrição, ok? Então, nós só teríamos como restrição que x1 tinha que ser maior ou igual a 0. Mas, e sendo que aqui a gente não teria nenhuma nada impedindo x1 de crescer. Então, isso aqui vai dar um problema unbounded, ilimitado. Então, só para a gente verificar aqui, comentei, ou seja, o modelo agora só tem restrições. Então, Ctrl F5, unbounded. Certo? Então, um modelo ele pode parar por três condições. Ele pode ser a solução ótima, vai parar porque a solução é ilimitada, então o valor da função objetiva aqui a gente ainda não viu como extrair, mas é um valor infinito, ou seja, é ilimitado, cresceu até o final, ou ele pode parar se for inviável. Ok? Só para a gente explorar um pouquinho qual o significado desse output aqui, do critério de parada. Aí agora a gente vai ver como é que a gente pega os valores da função objetivo. A gente já viu aqui já pelo log, que é 30, que no caso, quando a gente roda ele certinho, quando a gente roda ele certinho, a gente já viu que é 36, mas como é que se a gente colocar aqui false, nós não teríamos como verificar esse valor. Então, como é que a gente verifica o valor da função objetivo? Pois bem, a gente vai usar esse comando aqui, express. A gente vai criar uma variável chamada cost, eu vou chamar de custo, igual a modelo.objeto.express. É importante, não esqueçam desse parênteses. Porque se a gente não usar esse parênteses, express, a gente já viu lá no começo que express é uma forma da gente verificar qual é a expressão da função objetivo, que vai ser 3x1 mais 5x2. Aí bora testar? Lembrando que eu só posso pegar o valor depois que tiver resolvido. Então, cost equal to então, model object, que é o nome que a gente escolheu aqui para a função objetivo, object.express. Eu falei para não esquecer, mas só de propósito eu não vou colocar. O que é que vai acontecer se a gente tentar imprimir aqui esse valor? Ele vai mostrar a expressão. Então, se a gente quiser pegar esse valor, a gente tem que colocar os parênteses, porque assim eu não sei, mas é a sintaxe do Pyomo. Então, agora, se a gente for executar, 36, como nós já tínhamos visto. Então, vou botar aqui, valor igual, ok? Só para mostrar a vocês que eu falei que esse comando para pegar o valor, ele tem que vir depois que a gente resolver. Se a gente tentar pegar esse valor antes de resolver, a gente vai ter um erro. Então, olha só, eu vou tentar pegar o valor do modelo, sem ter resolvido. Nada que vai dar. Ele diz que não tem nada. Ele tenta acessar e dar aqui algum erro que a gente pode discutir outro dia. Mas é só para vocês ficarem ligados que se por um acaso estiver dando erro,
tenham em mente que pode ser porque vocês estão tentando pegar o valor antes de resolver o modelo, ok? E por fim, a gente vai aprender como é que a gente recolhe o valor das variáveis. Então, é simples. A gente vai na variável e usa esse comando aqui, velho, para recuperar o valor da variável. Então, eu vou criar aqui somente essas duas variáveis aqui, x1 e x2. Eu vou chamar de x1 velho. Se bem que eu poderia chamar de x1, mas só para não atrapalhar, eu vou chamar de x1 velho. E aqui eu estou usando o padrão de Python, que é letra minúscula com esse underline. Então, eu faço model, o nome da variável, ponto, velho, ok? E o mesmo eu faço para x2. x2, model, x2. E agora vamos imprimir os valores só para a gente verificar. A gente já viu no método gráfico, a gente teve lá como sendo x1 igual a 2 e x2 igual a 6. Agora é só verificar que a gente teve isso mesmo. x1 velho, x2 velho. Da mesma forma que eu só posso tentar recuperar o valor depois de ter resolvido. Então, se vocês tentarem recuperar o valor e tiver tido algum erro, possivelmente é porque vocês estão tentando recuperar esse valor antes de resolver. Então, fiquem ligados nisso. E daí a gente vai resolver. Ctrl F5. Ctrl F5. Aqui está. Então, nós temos 36. Ó, esse REC foi de antes, tá? Não foi de agora. A nossa execução começa aqui. Eu posso até apagar aqui, deletar, para a gente rodar, para vocês verem que está tudo ok. Então, nós temos o valor da função objetivo 36, as variáveis têm valores 2 e 6, está tudo ok. Então, a gente então nós resolvemos e nós implementamos e resolvemos esse modelo. Mas eu só queria agora apontar a seguinte coisa. Vocês estão vendo que eu vou até voltar, que eu vou precisar desse modelo agora. Eu não quero esse x5, tira daqui. Vocês estão vendo que a gente escreveu esse x1 aqui como sendo uma restrição. Aí vocês estão vendo que x1 nada mais é do que um limitante superior, 4 é um limitante superior de x1. Então, na prática, eu não precisaria ter escrito essa restrição aqui, ó, model C1 constraint. Eu não precisaria. Então, eu vou até comentar aqui. Então, bastava que, no lugar de escrever model x1 menor igual a 4, eu poderia ter colocado aqui, ó, bounds 0, 4. Isso aqui seria equivalente. E para mostrar a vocês que é equivalente, eu vou resolver outra vez e nós vamos chegar no mesmo resultado. Da mesma forma, 2x2 menor ou igual a 12 é o mesmo que x2 menor ou igual a 6. Então, eu posso comentar essa restrição e aqui colocar alguns bounds. 2 igual a 6. Ok? Aí eu vou até colocar aqui para mostrar as informações do modelo. Então, eu vou aqui executar, Ctrl F5. Aí vamos ter aqui, vamos estudar aqui nosso modelo. Antes estava aparecendo três declarações de restrição. Não tem mais isso, mas se a gente for olhar aqui em cima, antes estava aparecendo upper none, está dizendo que não tinha nenhum limite superior, mas a gente agora está aparecendo 4 e 6, porque nós escolhemos escrever essa restrição como sendo ao impor os limites. Então, vejam que restrições de limite são restrições do modelo também. Então, do jeito que x1 maior ou igual a 0 também é uma restrição. E sendo que, como elas são, digamos, restrições especiais, a gente escreve ela como sendo o domínio e tudo, mas é só para enfatizar que elas também são restrições. Ok? Então, só para recapitular, aprendemos como escrever um modelo em Pyomo. Aprendemos que a gente sempre tem que declarar essa variável aqui, model, concrete model, e daí a gente vai pendurar todos os elementos do modelo nessa variável model. Para declarar uma variável, a gente
usa esse comando var e passa os domínios e passa os parâmetros, que pode ser domínio ou within, e aqui os bounds, ou a gente pode passar ou não, é opcional. Para declarar a função objetiva, a gente usa esse comando, passa na expressão e com sentido. A gente viu que se a gente não passar o sentido de forma explícita, Python vai assumir que é de minimizar. Tá aqui a terceira restrição. Aqui, esse comando pprint imprime o modelo. E aqui é a fase de resolução. A gente resolveu utilizando o GLPK. O GLPK. E a gente poderia ter usado também Cplex ou Gurobi, mas a gente escolheu o GLPK, que também é open source. Para resolver, a gente usa o comando solve, e aí a gente passa o modelo como parâmetro, usa false ou true se nós quisermos mostrar o log ou não, e para recuperar os valores, a gente vai ter o valor da função objetivo, esse comando aqui, expre, e valor aqui, aí no caso tem que botar esse parâmetro, porque se não colocar, ele vai carregar somente o valor da expressão. E para recuperar o valor da variável, a gente usa esse comando value. E aqui são algumas informações a respeito do processo de resolução do modelo. Ok? Então, a gente vai parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós iremos tratar com um exemplo um pouquinho mais complexo. Mas que um pouco mais complexo, que assim, a gente vai aprender funcionalidades que vão nos dar mais flexibilidade para escrever nossos modelos matemáticos. Mas assim, é um pouco mais complexo, mas ainda assim é muito fácil de usar. Ok? Então, até a próxima.